Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Por aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões, todas as vezes que entrarmos no ar. Ouça também os nossos podcasts disponíveis no gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com a gente no 973350038, de novo, 973350038, e, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, de praxe por aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E vamos, a partir de agora, formar a nossa bancada para análise dos nossos temas, começando primeiramente com o Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Ricardo Prado, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. É um prazer sempre poder estar aqui falando com os ouvintes e poder compartilhar desse debate com os membros da mesa. Muito obrigado. Obrigado. Também com a gente, Dr. Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador público, é o presidente executivo da CBDL e diretor do Instituto Ética Saúde. Gouveia, seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um grande prazer estar aqui com você e os meus colegas de mesa redonda aqui no Gente que Fala. Muito obrigado. Também com a gente, doutora Aline Moura, advogada, coordenadora da Comissão de Ética na Saúde do IBDEE, é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, e também coordenadora do MBA de Governança em Compliance da Universidade Federal de São Carlos. Seja bem-vinda, doutora Aline. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Boa tarde a todos da nossa audiência. Boa tarde, colegas. Prazer aqui estar na companhia de ilustres colegas. Espero contribuir aí com nossos debates, temas tão atuais e relevantes. Muito obrigada. Muito obrigado. E fechando a nossa bancada, o doutor Celino Barbosa de Souza Neto, advogado, é especializado em Direito Eleitoral e Direito Público e também assessor parlamentar jurídico na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Celino, tudo bem por aí? Tudo bem, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Queria agradecer a honra de poder participar dessa mesa de discussões, a gente poder debater um pouco o nosso Brasil agora que está um tanto quanto anormal, mas que precisa de pessoas que continuem pensando em soluções para podermos sair dessa situação e voltarmos à normalidade. E vocês todos estão aqui, vocês são essas pessoas que nos ajudarão a pensar, ajudando com a formação de opinião do nosso público nesse momento difícil que o Brasil atravessa. Então, bancada anunciada, bancada formada, vamos aqui ao nosso primeiro tema nesta edição do Gente do MPD que Fala. Pessoal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu vetar a necessidade de identificação biométrica nas eleições municipais deste ano por causa do risco de infecções de Covid-19. A exclusão do procedimento segue recomendação dos infectologistas que prestam consultoria sanitária ao Tribunal Superior Eleitoral. Os profissionais defendem que a identificação pela digital pode aumentar a possibilidade de infecção e as aglomerações nos domicílios eleitorais, já que o processo acaba sendo mais demorado. Doutor Celino, do ponto de vista da saúde pública, parece uma boa medida, mas o que nós temos que pensar em relação à segurança da própria eleição e o andamento dela, uma vez que já estamos acostumados com urnas eletrônicas, biometria e toda essa parte eletrônica que já vem há alguns anos? Bom, Mauro, do ponto de vista sanitário, não há nem o que discutir, foi uma decisão muito bem tomada, né? O coronavírus, o Covid-19, ele tem um tempo de duração, um tempo de resistência e de vida em determinados materiais muito longo, então teremos pessoas manuseando a mesma urna várias vezes ao longo do dia, e isso aumentaria o risco de infecção, fora aglomeração, fora agora a possibilidade de que foi admitida que ele poderia ser transmitido pelo ar. Então, tudo isso, né, visa
acelerar o processo de votação. Do ponto de vista da segurança da eleição, a biometria ela ainda não era uma obrigatoriedade em todo o território nacional. Nem todas as zonas eleitorais adotariam essa biometria nesse pleito de 2020. Por exemplo, a zona eleitoral de São Vicente não seria objeto dessa medida de segurança. O tribunal trabalha com a informação criptografada de ponta a ponta, né? Com base nas informações que são inseridas em cada urna. Existe a fiscalização por parte dos partidos, né? No final da votação, com o fechamento do período de votação, e a conferência das felipetas, né? Então, você confere se há uma correspondência entre os dados que estão gravados no sistema e o que a felipeta lhe gerou ali com o número de votos por candidato por colégio. Então, acredito assim, do ponto de vista da segurança, não vai haver um grande problema. Na verdade, o problema é mais de saúde pública e sanitária do que efetivamente um problema de segurança de informação, né? A gente sabe que durante a eleição, o que mais, principalmente no dia da votação, o que mais ocorre é fake news, né? Na eleição de 2018 foi o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral tiveram que se manifestar várias vezes sobre vídeos que foram divulgados, que havia alteração na urna, de você colocar um número e já apareceu a foto do candidato correspondente. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de segurança não temos que nos preocupar, realmente. É só do ponto de vista de saúde mesmo. Ricardo Prado, sua observação em relação a esses dois aspectos, a questão sanitária e a questão da segurança. O doutor Celino levantou bem a questão, a biometria não é uma obrigatoriedade para todo o país, não é todo mundo que estaria apto a usar a biometria, mas, de qualquer maneira, todo mundo precisa tocar na urna eletrônica para digitar as teclas das numerações dos candidatos, né? Sem dúvida, Mauro. Mas tudo que você pode evitar, que você simplifique o processo de uma certa forma, ajuda com que você reduza as aglomerações. Então, embora você vá ter que digitar nas urnas, entendeu? O fato de você não ter uma segunda exigência da biometria faz com que a votação seja pelo menos um pouco mais rápida. Então, eu acho que, como é um processo que ainda estava em implantação, ainda não era obrigatório, acho que o Celino colocou bem essa questão, eu não vejo realmente grandes prejuízos não para a eleição, esse tipo de coisa. Eu acho que o que ainda fica mais complicado nas eleições é aquela história de você fazer a impressão do voto para ter um segundo comprovante. Eu acho que isso me parece a medida mais essencial em termos de segurança eleitoral. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto que nós precisamos. A questão da biometria ajuda, mas não me parece que seja tão essencial assim. Gouveia, precisamos amadurecer a possibilidade de voto pela internet, aproveitar esse momento para iniciar essa discussão. Claro que não seria para esse ano, mas para um futuro bem breve, uma vez que dá para considerar que temos tecnologia com segurança para isso, não? Na verdade, eu acho que a gente deveria, sim, aproveitar a tecnologia da informação a favor de iniciativas que garantam maior segurança, rapidez e fidedignidade para o próprio pleito eleitoral, né? A discussão hoje é oportuna, a questão da biometria foi uma tentativa de avançar para evitar aquele eleitor que votava em várias sessões diferentes, ou votava em nome de terceiros, que infelizmente ainda acontecia no Brasil. Espero que não aconteça mais, ou cada vez menos. Mas você tem a outra questão, que é a velocidade. Então, se a tecnologia da informação puder permitir, de fato, que o cidadão consiga fazer o voto dele valer pelo sistema eletrônico, poderia ser aí a própria internet, fazendo-se ser reconhecido como aquele eleitor determinado, acho que seria um avanço fantástico. E aí a própria confirmação seria rapidamente do resultado eleitoral. Agora, o doutor Ricardo trouxe a questão do voto impresso, isso é uma discussão antiga e, infelizmente, ela não avança, né? Quando você acha que vai, volta-se atrás. E hoje a gente, de fato, não tem como checar o resultado de uma determinada eleição, se existir alguma dúvida, né?
E o voto impresso faria exatamente essa possibilidade da contagem física, de forma mesmo que amostral, confirmando ou não o resultado. E não há um argumento, né, que seja definitivo o porquê de não ter o voto impresso, né? Ninguém diz, não pode ter o voto impresso por problema X ou por problema Y. Será que é economia de papel? O que pode estar acontecendo? Não, o argumento que eu sempre escuto é a questão econômica, a questão não tem verba para isso, não tem orçamento. Porém, essa prática já existe. Hoje, o ponto eletrônico é exatamente isso. Você vai, com a sua biometria, você confirma que você iniciou a sua jornada de trabalho, é impresso um papelzinho que você guarda exatamente para conferir, caso exista uma divergência, e pronto. Então, quer dizer, o setor privado pode ter o ônus, e dentro de um sistema eleitoral a gente não consegue compatibilizar isso de forma planejada com todo o volume de eleitores que nós temos, né? Eu posso trazer um ponto de vista, Sim, doutor. Um pouco mais prático da questão. Todas essas questões que são levantadas do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista logístico operacional, realmente, elas não são desculpas que realmente têm um fundamento, né? Não são justificativos que têm fundamento para impedir que seja implantado o voto impresso. Na verdade, quando você acaba militando na área eleitoral, eu já vai fazer quase uma década já, você percebe que existem certas práticas que podem comprometer o resultado da própria eleição. E você criar um impresso discriminativo ligado a, por exemplo, porque você vai ter que identificar de qualquer maneira o eleitor, e isso vai ser feito pelo número de inscrição eleitoral dele. E você vai ter que identificar para quem ele votou. E isso compromete de uma maneira absurda, porque o abuso do poder econômico por parte dos candidatos que têm condição de corromper o eleitorado é gigante, é massivo. Tanto que a eleição desse ano vem com uma mudança no sistema de injeção de recursos por candidatos próprios, que limita, né, a 10% do patrimônio, a 10% do teto do gasto, né? Por exemplo, na campanha de 2018, vou dar um exemplo, eu estava no time do governador Márcio França, do ex-governador Márcio França, e quando atravessamos ao segundo turno, já não havia muita disponibilidade de fundo eleitoral, mas o atual governador, João Dória, ele tem condição de bancar a campanha inteira, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que um fez ou o outro não fez, mas é algo que pode, de fato, desequilibrar, porque você tem como saber exatamente quem votou, em quem votou, e ali isso vai desequilibrar de uma maneira absurda, porque o voto, pela Constituição, ele tem que ser secreto. A gente tem que criar medidas de que a eleição tenha, de fato, uma outra forma de ser constatada para fins de evitar fraude. Mas você liberar a informação do voto para o eleitor pode gerar assim um desequilíbrio gigante, porque você pode ter políticos, pode ter grupos políticos arregimentando eleitores, entendeu? Gastando enormes quantias de dinheiro e exigindo a contraprova para poder pagar a famosa compra de votos. Eu acho que, na verdade, o voto impresso ele facilitaria a compra do voto. Essa é a minha opinião, por tudo que eu já vi, né? Porque hoje, você atuando nessa área, você vê de tudo. Tem gente que vende o voto por uma dentadura, um saco de cimento. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado em pensar, né? A ideia, no ponto de vista de perspectiva abstrata, ela é boa, né? Mas a gente tem que lembrar que o ser humano, nós, brasileiros, somos inventivos, né? Então, temos que tomar cuidado na hora de implantar essas modificações, que em países que existe um consciente coletivo e uma noção de interesse público muito maior do que há no nosso, né? Então, uma ferramenta que serviria aí para nos assegurar o pleito se tornar um desestabilizador do pleito em si, entendeu? Doutora Aline Moura, como é que a governança em compliance observa essa questão da segurança das eleições, tanto do ponto de vista da urna eletrônica, quanto do ponto de vista da garantia daquele voto, seja ele não impresso ou até futuramente impresso?
Bom, contextualizando aqui no fato da decisão, né, tem que se excepcionalizar, né, o entendimento para este momento de pandemia, né. É claro que esse binômio de segurança do voto, da acuracidade da eleição, e nesse momento de pandemia, com a segurança do eleitor, faz com que se flexibilize alguns entendimentos enraizados, né. Seguindo aqui até os colegas, não parece, né, não nos parece que vai fragilizar a segurança essa questão da suspensão, né, da identificação biométrica do eleitor. Então, ok até aí. Agora, do ponto de vista de segurança, saúde pública e da questão sanitária, o processo do voto, ele precisa de muitas medidas para trazer essa segurança, né? Você vai gerar uma aglomeração, invariavelmente, ainda que você traga essa agilidade, né, do fato da identificação não ser por biometria, você vai ter algum tipo de aglomeração. Você tem as urnas e o ambiente, muito provavelmente, sendo fechado, muitas pessoas circulando ali, os mesários, etc. Então, a gente tende a olhar, fatiar esse processo. Claro que toda medida de segurança vai ser bem-vinda, mas do ponto de vista da pandemia, se é o momento, principalmente, de exigir do grupo de risco de sair para exercer esse direito democrático do voto, se mesmo com essas medidas não seria talvez o fato da gente pensar em talvez flexibilizar até a justificativa do não voto, a questão da punição, da multa por não votar. Enfim, esse processo ele é longo, né? E as medidas precisam ser bem estudadas nessa cadeia inteira, né? Então, partindo da premissa de que não vai afrontar a segurança da questão de governança, tá ok. A preocupação se volta mesmo, em razão da pandemia, para a segurança do eleitor, sobretudo do grupo de risco, dos envolvidos, né? Tem um aspecto, às vezes o eleitor com medo decide não votar e aí ele tem que ir para uma outra fila, porque vai ser cobrado do Estado por não ter ido votar, vai ter que pagar por isso, enfrentar uma outra fila e correr o mesmo risco que correria numa sessão de votação, né? Exatamente. O conforto, né? Está confortável em sair? Né? Fala-se tanto em isolamento, fique em casa, e aí, ainda que você coloque num horário mais seguro, só para aquele horário o grupo de risco se deslocar até ali, é seguro mesmo? Ou é um pouco mais, né? Só um pouco mais seguro, né? Então, é bem complexo esse tema, né? É uma medida, ok, é uma medida que vai trazer segurança, mas e que também não afronta a curacidade, mas acho que precisa olhar o todo mesmo desse processo, né? Celino, o que é normalmente aceito como justificativa para quem não vai votar? O que a Justiça Eleitoral aceita como justificativa? Porque se o eleitor, este ano, falar eu não vou votar por medo da Covid, e vai pagar uma multa por isso, pequena, mas vai pagar uma multa por isso, isso pode ser uma justificativa? Você tem álcool gel, você tem máscara, isso não é justificativo. Então, do ponto de vista eleitoral, não existe um instrumento legal que embase isso como justificativa. Ele fala, é uma justificativa válida do ponto de vista lógico, né? Não temos nem o que discutir, mas não existe na legislação algo que embase, por exemplo, o servidor do cartório a isentá-lo da multa, como, por exemplo, as justificativas mais comuns, ele estava fora do domicílio eleitoral, não havia possibilidade de fazer o voto em trânsito ou questões de saúde que o impossibilitavam de se deslocar até a sua zona eleitoral. Mas a questão de não poder, não ir, optar não ir em razão da pandemia, né? Ainda mais agora que nós estamos falando, por exemplo, das eleições que vão acontecer em novembro, e hoje nós já temos relativamente uma abertura, né, econômica acontecendo, né? Então, eu acredito que até novembro a gente tem agora eles dizem que nós estamos no platô do período de infecção. Eu acredito que não vai ser possível justificar a ausência por esse fator. O que me leva a perguntar, na verdade, a doutora Lina até deixou uma questão no ar, o tribunal ele suspendeu a biometria, isso é muito positivo, mas fica no ar a questão, não sei se tem resolução ainda, porque é uma decisão nova, mas como ficaria a questão da higienização do próprio ambiente, porque são várias pessoas manuseando a mesma urna, estando no mesmo espaço, você vai
a Justiça Eleitoral ela vai providenciar álcool em gel, ela vai higienizar a urna logo após cada eleitor utilizá-la, ela vai dar orientações de que as zonas eleitorais devam limitar a entrada, porque, assim, hoje, com o processo de votação eletrônica, ele é muito mais rápido. Eu, praticamente, nunca mais peguei filas, né? Eu tenho sorte porque eu caí na zona dos eleitores que são maior de 60 anos, que tem condições especiais, então eu demoro sempre um pouquinho mais. Mas quem está numa zona eleitoral normal, entra, vota e vai embora, entendeu? Mas Sim. agora, nessa questão, não tem ainda uma definição do tribunal. Muito bem, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Siga a gente, curta as nossas páginas. Você também pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Clique no sininho para receber as nossas notificações todas as vezes que entrarmos no ar. E hoje, nesta edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso próximo tema para análise por aqui é o seguinte. Na terça-feira, a Folha de São Paulo escreveu no seu editorial o seguinte, nas palavras aqui no texto do jornal: a mais recente demonstração de brutalidade da Polícia Militar Paulista a vir a público foi tida como inaceitável pelas autoridades. Trata-se de precário consolo, porém, dado que nem de longe estamos diante de um fato isolado, escreveu a Folha de São Paulo. As imagens mostram um policial pisando no pescoço de uma comerciante negra de 51 anos e, de janeiro a maio, 442 pessoas morreram em confrontos com a Polícia Paulista, uma alta de 26% em relação a 2019 e maior número deste século. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a aceitação, quando não apologia, da violência policial foi marcante nas eleições de 2018, tanto para o governo federal quanto nos principais estados do país. Procurador Ricardo Prado, já que estamos falando aqui de eleições, claro que as próximas serão municipais e esse assunto, segurança pública, polícia militar, não estarão no debate, não necessariamente estarão no debate, mas o que você imagina que vai acontecer daqui para frente na eleição de daqui 2 anos e meio, né, que é a eleição para os novos governadores e para a presidência da República em relação a este tema? Eu acho que você precisa de uma mudança na política da própria polícia. Você tem um sistema de conduta que, na verdade, tem origem no sistema militar, né? Não é por acaso que a polícia militar leva a essa designação. E para o militar, a formação dele, o treinamento dele, é um treinamento para a guerra. Então, ele é um treinamento bruto. Ele não é treinado, ele é treinado, na verdade, para enfrentar situações de violência, como, por exemplo, que você tem num assalto, que você tem num homicídio, mas esse treinamento não serve para você tratar com a população em geral, com um comerciante, com, às vezes, uma discussão entre um casal. Então, há muitas ocorrências que você tem em que você não tem a necessidade de utilização de força bruta, né? E a formação do militar é essa. Então, você precisa ter uma revisão dos códigos de formação da polícia. Tá? Você tem que ter grupos específicos para atender ocorrências de violência exacerbada, né? Para você atender ocorrência de sequestro, ocorrência de roubo, etc. Você precisa de um tipo de treinamento. Mas para você atender ocorrência normal, que você não tem o emprego de violência, você não justifica que a polícia haja dessa forma. É lógico que você tem um componente político muito forte nas eleições, né? Um discurso muito direcionado para uma reação da polícia que, a nosso ver, na maioria dos casos, é desnecessária.
E isso tem repercussões, né? Você teve um projeto aqui no estado de São Paulo que queria extinguir a ouvidoria da polícia, né? Quer dizer, que é um dos canais de denúncia exatamente quando você tem esse tipo de ocorrência. Quer dizer, você não pode fazer isso, né? Você tem que ter canais para que a população possa denunciar quando houver abuso, quando houver excesso de violência. Então, há uma questão política importante, né, que a população precisa discutir, precisa começar a entender melhor isso, porque a polícia, quando se fala da polícia dura, da polícia firme, se pensa na polícia que reage ao assalto, né? Mas essa mesma polícia, às vezes, enquadra o comerciante. E aí você tem problema. Então, esse código de conduta precisa ser revisto também, além da questão política. Celino, por onde passa a revisão desse Código de Conduta, de formação dos policiais e militares? E esse aspecto que o doutor Ricardo Prado levantou, os canais de denúncia são necessários, a ouvidoria, por exemplo. Agora, antes de qualquer denúncia na ouvidoria, a gente já sabe disso antes, com imagens feitas por celulares e que vêm a público, e, né, estampadas na televisão, estampadas nas páginas dos jornais. A gente vê isso claramente, quer dizer, antes mesmo disso virar uma denúncia na ouvidoria, né? Então, as pessoas estão muito bem preparadas para flagrar esse tipo de situação. Olha, Mauro, com certeza, eu concordo com o doutor Ricardo. Eu acho que, na verdade, nós precisamos, além de uma reforma do Código de Conduta, né, nós precisamos modernizar a polícia, ainda mais setorizando, né, a atividade da polícia militar, conforme o tipo de ocorrência que ocorre, né? Então, nós estivemos tramitando um projeto lá na Assembleia Legislativa que a ideia era criar a Ronda Maria da Penha. Ela já existe na Bahia, né? E ela seria formada basicamente por oficiais femininas e elas atenderiam a questões, por exemplo, como desentendimentos domésticos, né? Violações à Lei Maria da Penha e tudo mais. A ideia era você criar para a vítima uma sensação de compreensão do Estado, né? O Estado ali, polícias femininas teriam uma maior simpatia. O problema é que o policial, hoje nós temos um efetivo, acho que quase mais de 100 mil homens, se não tiver 100 mil homens, nós estamos beirando a isso, que eles têm cria-se uma mentalidade no treinamento policial de combate e conflito constante, independente de efetivamente estar acontecendo ou não. E esse conflito constante, ele está ligado não efetivamente à conduta, mas áreas onde eles se deslocam. Então, por exemplo, assim, a polícia militar, ela já entra num estado de alerta quando ela faz uma ronda, por exemplo, em Heliópolis ou Paraisópolis, e quando ela faz uma ronda nos Jardins, ou quando ela faz uma ronda, por exemplo, na Aclimação, né? Então, ela adota uma mentalidade de guerra, uma mentalidade de combate, de conflito, de alerta constante, conforme a área que ela se desloca. Isso é um princípio básico de guerra, né? Então, por exemplo, no Iraque é assim. Então, você vai fazer um comboio, por exemplo, você adota uma mentalidade de alerta. O problema é que 80%, 90% das vezes isso acaba gerando excessos, né? Por mais eu li a matéria na íntegra, parece que ela foi defender um cliente do bar dela, né? Realmente é uma atitude que não se deve fazer, né? Você não deve também atacar uma autoridade pública, né? Mas também isso não justifica a atitude do policial, né? A conduta ética e de atuação da polícia militar não prevê imobilização com base na pressão do corpo sobre o pescoço da vítima. Ela poderia ser assim, imobilizada, algemada, levada à delegacia, feito, né, o boletim de ocorrência, lavrado o boletim de ocorrência. Essa seria a conduta correta, né? Não o que se fez. Na verdade, se cria o que eu falo, né? Você cria as síndromes dos pequenos poderes, né? Então, ali, naquele momento, aquele oficial investido no poder do Estado acaba tendo uma concepção equivocada do que ele pode fazer, né? E ele acaba excedendo-se. Diz que eu li a matéria, ela passou a noite inteira numa sala escura, com a perna quebrada, quer dizer assim, é um tratamento desumano, né? Que não se justifica. Ou seja, se numa situação tão simples como essa,
a situação beirou para esse extremo, você imagina o que acontece num conflito efetivo, onde há troca de tiros, entendeu? E ainda mais dentro de comunidades onde não há um acesso rápido de viaturas de emergência, e geralmente são vielas, é difícil você ter o registro. O que você falou vai de encontro perfeitamente. A sociedade civil hoje ela é obrigada a ser a maior fiscalizadora, entendeu? Da atuação dos poderes de coerção do Estado. Então, se não tivéssemos um celular, uma câmera de monitoramento num estabelecimento comercial, muitas dessas atividades passariam impunes, porque nós existe o fato do policial intimidar possíveis testemunhas, né? Doutora Aline, o que é que passou pela cabeça? Qual foi a sua interpretação quando você viu o policial pisando no pescoço da comerciante, exatamente como foi o caso George Floyd nos Estados Unidos? Como é que uma cena como aquela se repete na mesma situação? Dá um mal-estar, né? Uma cena forte de ver. Eu acho que ninguém consegue olhar aquilo e não se sensibilizar. E sim, o paralelo foi feito. As imagens são muito semelhantes, né? Que influência ruim, né? Que mau presságio, né? De replicar aqui no Brasil uma cena tão impactante, tão negativa, né? Com relação a esse tema, eu sempre tento olhar de uma forma bem holística, né? É inaceitável vir uma postura tão violenta de agentes que a gente espera proteção, né? Essa é a primeira premissa, né? Você tem na polícia, deveria ter uma segurança de que está aqui para proteger o cidadão. Que ela é combativa e ela tem que ser, quando a gente também, enquanto sociedade, espera que ela combata a marginalidade, que ela nos proteja e que use a violência para nos proteger, né? Na medida correta, nos protocolos corretos, sempre prezando pela vida. Eu tendo a crer que, em que pese esses números estejam aumentando, eu não quero crer que é uma generalização da polícia como um todo. Eu acho que existem grupos, existem perfis, alguns profissionais que não representam essa corporação, não quero acreditar que essa corporação é assim e tenha protocolos para isso, eu não acho que é isso. Eu acho que são profissionais que ou não deveriam ter entrado, ou dentro da vida profissional se desviaram por alguma questão. E aí tem que melhorar exatamente o ingresso, o filtro do ingresso do perfil desse profissional na corporação e monitorar o comportamento dele durante o exercício da função de policial. É uma corporação que a gente sabe que enfrenta questões de remuneração, questões de aparato técnico, enfrenta uma marginalidade muitas e muitas vezes melhor paramentada, mais violenta, e N coisas. Tem muito ato heróico na corporação também, a gente precisa reconhecer. Claro. Acho que é um desvio. Não acho que é uma política da corporação, que seja um padrão. Acho que são atos isolados e devem ser tratados com maior rigor. Gouveia. Problemas, né? Gouveia, a sua avaliação sobre esse episódio. Para mim veio a mesma imagem imediatamente, achei lamentável e assustador, né? Quer dizer, apesar de um fato tão recente não ter repercutido nos exemplos aqui no Brasil também. Acho que o respeito ao cidadão é fundamental, o respeito à ordem também. Então, obviamente, no momento de sentimentos exacerbados, é muito importante todo mundo tentar manter a calma a maior parte do tempo e tomar os devidos cuidados. E aqui acho que os excessos, de fato, existiram. Então, a cidadã não deveria ter, na verdade, se exposto daquela forma. Obviamente que ela foi com a melhor das intenções, porque deve ter visto alguma injustiça e quis ajudar, mas ela se colocou em risco. E o policial também não precisaria ter feito aquilo. Na verdade, ele passou dos limites de usar a própria bota para segurar o pescoço de uma senhora. Quer dizer, isso não existe, né? É uma coisa totalmente inaceitável. O debate deste tema, violência policial, nas eleições, não as próximas, porque são municipais, mas em 2022, esse debate vai ser mais cobrado? Com certeza, porque se por um lado a gente vê alguns excessos, por outro lado, a população como um todo, ela sente falta de segurança. Na verdade, aqui em São Paulo, todos nós que moramos em bairros centrais sentimos o que aconteceu com a dispersão da Cracolândia.
Então, as pessoas que ficavam confinadas lá, hoje estão espalhadas por São Paulo inteira. Então, resolveu o problema da Cracolândia? Não. Piorou o restante? Com certeza. Não devia ter feito um ou outro, tem que se buscar uma solução, e essa solução é que ninguém busca. Então, o Estado ele tem que ser, sim, demandado a buscar soluções de médio e longo prazo, de forma sustentável. Não adianta resolver um problema tapando, colocando debaixo do tapete. É o que, na verdade, as autoridades até hoje têm feito. Não existe uma discussão séria sobre soluções de médio e longo prazo. Pessoal, quero ler uma nota para vocês, bem bacana aqui. O Instituto Não Aceito Corrupção e o Instituto Jatobás abriram ontem as inscrições para o segundo prêmio Não Aceito Corrupção, uma iniciativa que busca estimular estudantes e professores a aprofundarem a discussão sobre conceitos e soluções práticas relacionadas à corrupção e seu combate no Brasil. Então, se você é estudante universitário, de graduação ou de pós-graduação, você que está nos acompanhando, não perca essa oportunidade para colocar em prática toda a sua vontade de transformar o Brasil em um país com menos corrupção e mais desenvolvimento. Olha, são 3 categorias de concurso e muitas oportunidades para você participar. As inscrições podem ser individuais ou em equipes de até 3 pessoas e os prêmios chegam a R$6 mil para o melhor projeto de cada categoria. E olha só, na banca julgadora estão alguns nomes legais, bacanas. O jornalista Marcelo Tass, o diretor da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão, a professora Agatha Paraventes, da Casper Libero, entre outros nomes. Então, junte as suas ideias, acesse a página do segundo prêmio Não Aceito Corrupção para conhecer o regulamento e se inscrever. www.premionãoaceitocorrupção, tirando, claro, tirando cedilha, né? Prêmio Não Aceito Corrupção.com.br. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 17 de agosto. Boa sorte aí para todo mundo nesse trabalho, nesse projeto, que é bem legal. Vamos aqui ao nosso próximo tema. Teste, teste, teste. Se for positivo, isole e descubra de quem ele esteve próximo. Replicada no início da epidemia, essa frase do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, se viu atropelada pelo desenrolar da Covid-19 no Brasil. A ampliação da testagem ficou nas promessas e que não foram poucas. A principal delas foi a de ofertar 46 milhões de testes até o mês de setembro. E até agora, porém, só 12 milhões e 300 mil foram distribuídos aos estados, abaixo do previsto em cronograma inicial do programa, que apontava 17 milhões até o final do mês de maio. Gouveia, essa ampliação da testagem vai ficar no negativo? Vai ficar devedora essa conta? Então, Mauro, esse ponto é fundamental para você ter exatamente clareza sobre qual o inimigo com o qual a gente está lidando, o que nós estamos enfrentando. O conhecimento só vem através da informação e, no caso, é o diagnóstico. O grande valor do diagnóstico é exatamente propiciar não apenas às pessoas, aos cidadãos, mas também ao próprio poder público, no caso, o Ministério da Saúde, a informação é essencial para se organizar uma guerra contra a pandemia, seja do ponto de vista individual, você precisa da informação sobre o seu caso específico, para saber se você está com o vírus, ou se eventualmente até passou dentro daqueles 80% de pessoas assintomáticas pelo vírus, respondeu e já tem o anticorpo IgG, que é aquele exatamente que dá a memória da infecção, que é quase o passaporte da imunidade a princípio, né? Do ponto de vista de saúde pública, a coletividade ela tem que ser testada. E o teste, em termos de indicação imperativa aí do diretor-geral da OMS, era essencial para que a gente, de fato, conhecesse qual o tamanho da infecção no Brasil, qual a velocidade da dispersão, quais são as áreas onde eu tenho algum tipo de cluster, alguma concentração para ter uma ação de saúde pública direcionada. A testagem, e aqui ela pode ser feita em vários momentos, e ela sempre vai trazer uma informação importante. Se é nessa fase inicial, você descobre onde está o vírus, isola a pessoa que está com a confirmação, e esse teste pode ser um teste de PCR, aquele de biologia molecular, ou um teste de antígeno, que é uma grande novidade no momento, que ele detecta o quê? A proteína que é emitida pelo vírus, que é liberada pelo vírus.
e isso você faz do 2º até o 7º, 8º dia. Com essa informação, você sabe que aquela pessoa ainda está com o vírus, está contagiando, tem que se isolar, pode ser que ela precise de atendimento médico. Só que você já busca os contatos dela, que é o rastreamento de contatos. Dessa forma, você consegue ir isolando esses eventuais núcleos de infecção, impedindo que se espalhem. Se a informação já seria um pouco mais tarde, já passou do 8º dia, o que você tem que tentar descobrir é que tipo de anticorpo aquela pessoa tem. Se ela está com anticorpo IgM, está no início da resposta imunológica. Então, ela precisa ainda estar em isolamento. Por quê? Porque ela pode estar contagiando outras pessoas. E ela tem que ficar sob atenção exatamente para, se necessário, ir a um hospital para atendimento especializado. Se ela já avançou e já fez o que a gente chama da seroconversão, ela passa, então, para aquele anticorpo IgG, que é exatamente o anticorpo, entre aspas, da imunidade. E que ele garante, então, ele indica que a pessoa já passou, não contagia mais e possivelmente pode, inclusive, retornar ao trabalho. Então, essas informações são essenciais exatamente para a gente conhecer. E no Brasil, a gente teve essa decepção, o Ministério, dentre tantas mudanças, anunciou esse volume de 46 milhões de testes, entre PCR e testes rápidos, quase metade para cada um, não conseguiu comprar por uma série de motivos, e, na verdade, a própria sociedade civil, aos poucos, foi assumindo a responsabilidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que muito da testagem vai ser feita pelos particulares, pelas pessoas e pelas empresas, numa forma de contribuição da sociedade civil. A CBDL, junto com outras entidades, lá atrás trabalhou muito na questão do acesso, junto à Anvisa e Ministério, para flexibilizar a legislação e permitir novas tecnologias virem ao Brasil, o que aconteceu. Já são mais de 300 testes em tecnologias diferentes disponíveis. A questão da qualidade foi feita junto com outras entidades médicas, SBPC, SBAC, Abramed, para monitorar e avaliar os kits que estão chegando no mercado. Programa fantástico, voluntário e gratuito. Está no testecovid19.org. Convido todo mundo a visitar. E aí vem a testagem ampliada, que você precisaria exatamente contribuir com novos postos, novos ambientes para se fazer a testagem. Entraram as farmácias, graças a uma revisão da legislação pela Anvisa, Resolução 377, que hoje podem executar os testes dentro do ambiente farmacêutico, da própria farmácia, e as empresas que também podem comprar os kits, mas fazer os testes mediante uma vinculação com o laboratório. Então, você começa a ter um grande contingente de trabalhadores sendo avaliados e além das próprias comunidades onde essas empresas estão testadas. E isso sem falar, para terminar, a questão das próprias iniciativas de drive-thrus, pelo poder público em algumas cidades e por iniciativas privadas, que oferecem o teste rápido, seja de antígeno ou anticorpo, de forma rápida e fácil para qualquer pessoa que queira, eventualmente, saber qual é o seu status, né? Doutora Aline Moura, você atua em ética na saúde, em compliance, transparência. Na saúde pública, o que está acontecendo? Essa dificuldade do Brasil cumprir a promessa nos testes de Covid-19, isso está mais relacionado com problemas de gestão ou de corrupção? Boa pergunta, né, Mauro? Enfim, a pandemia, ela mostrou mais, ela expôs mais todas as fragilidades, tanto da saúde pública quanto privada, mas no foco da sua pergunta da saúde pública. Saúde pública. É flagrante, é conhecido já, problemas de gestão e problemas de corrupção. A gente tem assimetria de informação, regionalização de profissionais, ou seja, outras regiões com carência de profissional, carência de insumo, de conhecimento, e a pandemia, ela, de forma indiscriminadamente, ela assolou o Brasil inteiro. Então, todos estão passando pelo mesmo problema com condições diferentes. Então, a saúde pública já é mais sensível e em outras regiões mais ainda. Então, de fato, é uma questão de gestão, é uma questão de corrupção também, acontece muito, e ficamos mais expostos, exatamente por todas as fragilidades que já eram conhecidas, né? Covid veio enfim, pôs holofote no que a gente já sabia, né?
Então, muita estratégia controvertida, muito movimento no Ministério da Saúde. Até hoje a gente não tem um ministro ali para capitanear essa situação para o nosso país, sempre polarizando o tema com saúde pública ou economia, ou um ou outro. A gente começou a trabalhar muito mal, né? E não sei se a gente melhorou muito, né, na estratégia do enfrentamento enquanto país. E saúde pública sentiu mais, sem dúvida. Olha, em 2020, a Latin America Corruption Survey ouviu cerca de 1.000 empresários de toda a América Latina para entender os desafios da região no quesito combate à corrupção. E os resultados indicam que 54% deles acreditam que a corrupção é um obstáculo significativo para realizar negócios. É o maior índice desde 2008, quando o levantamento passou a ser feito. Segundo os autores do estudo, a pesquisa traz uma impressão de que demos 2 passos para frente e agora 1 para trás. Mas, por outro lado, mais empresas vêm investindo na criação de programas de integridade robustos, uma tendência que, felizmente, permanece. Esse dado surpreende? Acho que não, né? 54% deles acreditam, dos ouvidos, né, dos entrevistados, que a corrupção é um obstáculo significativo para a realização de negócios, doutora Aline. Microfone fechado. Não é uma surpresa, de fato não é. Eu tendo a olhar esses índices com animação, né? Eu acho que é a percepção que está aflorando, é a consciência que está aflorando, então não necessariamente esse número aumentando é algo de se interpretar de demos um passo atrás. Pelo contrário, acho que quanto mais consciência o empresariado tem, a administração pública tem, a sociedade de um modo geral tenha, esse índice de percepção ele vai aumentar, mas de fato as ações também, né? O tema governança e compliance, de fato, ele é mais maduro na iniciativa privada, ele está mais pungente, até pela autorregulação que a lei anticorrupção trouxe, passando muito da responsabilidade do combate à iniciativa privada. Então, tendo a olhar esse índice com esse viés, né? Não é uma surpresa, mas a consciência vai fazer o número aumentar. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando pelas redes sociais, também o pessoal que está acompanhando pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal. Ricardo Prado, a Lourdes Vila Piovesani está no Facebook, ela pergunta o seguinte, sobre aquele nosso assunto da urna, né, do voto impresso. O ideal seria o voto impresso numa urna secreta, sem identificação, para que o eleitor não saia com o voto impresso na mão? Como seria isso? Pergunta aqui a Lourdes Vila Piovesani. Olha, Mauro. Para o Ricardo Prado, Celino. Se você quiser responder também. Eu creio que, na verdade, a ideia, inclusive, isso estava no projeto, de que o eleitor não saísse com o voto, né? E nem o voto identificasse o eleitor. Você teria tão somente a impressão, e isso estava num projeto que chegou a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Verdade. Né? Que era da ex-senadora do Rio Grande do Sul. Você imprimia tão somente o nome dos candidatos em que a pessoa votou, sem a identificação do eleitor. E esse papel ia para uma urna que ficava dentro do colégio eleitoral. Quer dizer, o eleitor não sai com a impressão, ele apenas visualiza o papel para ver se os nomes que foram impressos no papel são aqueles que ele realmente digitou. Tá? Em seguida, ele coloca na urna e aquilo fica em poder da junta eleitoral para, se houver a necessidade de uma recontagem por alguma impugnação, algum partido político que tenha suspeita de fraude, etc., que justifique você fazer a recontagem, porque você não vai fazer usualmente essa recontagem, você vai balizar a eleição pelo resultado eletrônico, você vai fazer recontagem de alguns lugares específicos aonde haja suspeita de fraude. Né? Aí seria então, a ideia era essa. Agora, aí seria como ocorria com o trabalho dos escrutinadores, contando ali cédula por cédula a partir desses comprovantes. Quando era aquela eleição sem a urna eletrônica. Exato. Você usar o sistema antigo que você tinha, entendeu, como forma de garantia. Tá? Quer dizer, você usa o sistema eletrônico, que é muito mais rápido,
né, inclusive para contagem, etc., mas você manteria o sistema antigo como uma forma de garantia. Agora, se a gente evoluir para a ideia do Carlos de votar à distância, né, e isso pode ser que realmente a tecnologia nos permita, aí realmente se torna impossível, se torna inviável você ter esse tipo de procedimento. Celino, seu entendimento bem breve sobre essa mesma questão, e tem uma pergunta aqui também do Jorge do Butantan para você. Ele quer saber se as fake news são hoje o maior desafio do direito eleitoral. Bem objetivamente, Celino. A questão do voto em si impresso, como foi proposto no projeto original, ele foi muito criticado justamente porque, ao final da votação, você tem também as filipetas que dão a votação que consta dentro da urna, né? Então, você, em tese, teria também só mais um retrabalho de informações que você já tem, né? A ideia seria dar ao eleitor a possibilidade de verificar se o voto que ele imputou estava correto. Mas, no final, acabou caindo por terra justamente porque já existe isso ao final. Quando você fecha a votação, você imprime a felipeta e os fiscais conferem, entendeu? E é o que eles acabam utilizando como justificativa para não prosseguir com essa reforma, entendeu? E a questão das fake news? Da fake news, é até engraçado você falar, eu sou assessor do deputado Caio França, ele é presidente da fake news, da CPI da fake news na Assembleia, né? E ela é o elemento que mais desestabiliza a eleição, vai desestabilizar, entendeu? Hoje a legislação eleitoral teve mudanças, criou novos tipos penais, que têm penas muito duras, né? Você pode começar aí, dependendo da situação, num regime até fechado ou semiaberto. Então, a viralização da fake news, ela hoje alcança com muito mais facilidade um número sem precedente de pessoas do que um próprio veículo de comunicação oficial consegue fazer, né? Veja aí que teve essa queda aí dessas páginas do Facebook, né? Então, hoje, nós estamos nos debruçando, né? E a intenção da CPI é essa, em buscar ferramentas que mitiguem, porque impedir vai ser, é impossível. É impossível. A realidade é essa. Nós temos que lidar com essa realidade, é impossível. Mas mitigar ao ponto de que o eleitor, você consiga criar uma conscientização do eleitor de que ele tem que procurar outras fontes. Ele não pode simplesmente se contentar com uma única fonte, entendeu? E sempre, claro, buscando a razoabilidade. Aí a gente vai depender do bom senso humano também em alguns momentos, né? Infelizmente, não tem como lamentar. Aline, a Fernanda Franklin está no Instagram acompanhando a gente. Ela pergunta: as empresas brasileiras já estão preparadas para adotar o compliance em seu dia a dia? Não temos uma uniformidade, uma unanimidade, né? Depende do porte, depende do setor, tem mais ou menos incentivo, né? Empresas multinacionais com subsidiária no Brasil, sim, muito provavelmente já estão mais maduras, até por conta da legislação internacional. Setores como o de saúde ou como o financeiro também tem bastante apoio setorial para isso. Agora, a gente tem uma assimetria, sim, de maturidade e de conhecimento do tema em relação às companhias, né? De fato, tem ondas, né? Não temos uma unanimidade, não, para essa resposta. Gouveia, uma pergunta aqui do Luiz Carlos, está em São Vicente. Se essa pergunta valesse $1 milhão, estaria fácil de ganhar. A pergunta aqui é a seguinte: na sua opinião, a disputa entre as possíveis vacinas pode gerar uma nova guerra política como a que existe hoje em torno da cloroquina? Eu acho que já está gerando, né? Na verdade, a gente vê algumas movimentações geopolíticas em várias áreas. Uma delas é a vacina. Quem vai ter a melhor vacina, ou a vacina mais adequada? Os testes já estão começando, esse em primeiro lugar. Nós vimos o mesmo tipo de disputa, para quem acompanhou o início da disponibilidade dos testes, era a mesma coisa. Então, quem vai conseguir importar os testes e grandes embarques sendo bloqueados? E até na área de comunicação, nós estamos falando agora sobre a questão do 5G, que também já virou uma disputa geopolítica. Então, acho que a gente tem muito que avançar e pensar um pouco mais no bem comum, e principalmente quando o tema é saúde pública, né? E aí não necessariamente essa questão de concentrar
o projeto, desenvolvimento, a produção e toda a venda para um único país, um único bloco, acaba sendo saudável. A gente tem que pensar muito mais em saúde pública. Olha que ponto chegamos aqui, Gouveia. Eu tô com a Folha de São Paulo aqui, entrou a seguinte notícia: Estados Unidos, Reino Unido e Canadá acusam hackers ligados ao governo russo de tentar roubar dados de pesquisas para a vacina contra a Covid-19, feitas em diversos laboratórios pelo mundo. A que ponto chegamos, hein? E não dá para se duvidar disso. Essa que é pior. É Black Mirror ao vivo, né? Gouveia, você está com a palavra, sua despedida. Bom, eu queria agradecer, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria só de comentar na questão dos obstáculos em relação à corrupção. O Instituto Ética Saúde está com um plantão de dúvidas sobre Covid-19 e uma assessoria para aquisição de produtos para a saúde para gestores públicos, inclusive. Então, por favor, visitem o site eticasaude.org.br e vocês terão lá um grande apoio. E o principal, como a doutora Aline falou, é conscientização. O awareness ajuda realmente a mudar essa página. Doutora Aline, sua despedida. Obrigada, Mauro. Obrigada, colegas. Foi muito prazeroso. É sempre bom refletir, né, atualidades do nosso país. Enfim, a gente começa com uma ideia e, ao ouvir, a gente começa a oxigenar, né? Foi um prazer. Espero ter colaborado. Muito obrigada. Doutor Celino, palavra final, bem objetivamente. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Quero agradecer aos colegas também que deram pontos de vista aí que foram importantíssimos para poder oxigenar realmente as nossas ideias, e queria convidar também as pessoas a acompanharem pela TV Alesp ou pelo YouTube a questão da CPI da fake news, porque eu acho que vai ser bem esclarecedor, já que nós estamos em ano eleitoral. É importante a gente poder disseminar o número maior possível de informações corretas, porque a gente realmente precisa ter um pleito equilibrado, não como foi em 2018. Quantos dias tem de prazo para a CPI das fake news na Assembleia? Já está próximo do fim? A elaboração de relatório, apresentação? Não, está no começo. Nós estamos na terceira reunião. Vamos começar a ouvir os primeiros especialistas, porque nós teremos uma fase conceitual agora sobre definição de fake news, o que é fake news, o que é crítica, até onde vai liberdade de expressão, entendeu? Então, ela está no início. Tem 120 dias de duração, mas nós pretendemos fazer várias reuniões por semana, provavelmente serão 3, entendeu? E são publicadas, e a gente tem o site da Alesp que divulga, e o perfil dos deputados, o meu perfil também divulgam, entendeu? Então, quem quiser acompanhar, é muito bom, porque até podem interagir com seus representantes e formular ali questionamentos. Que deputado preside, Celino? É o deputado Caio França. Caio França. Muito bem. Ricardo Prado, sua palavra final. Gostaria de agradecer a produção, agradecer os ouvintes e chamar a atenção para o valor, né? Nós estamos falando de fake news, estamos falando de saúde, o valor da informação correta, o valor do conhecimento, né? E a importância que isso tem para o país, né? Nós temos um problema sério de corrupção, nós temos um problema sério de gestão pública, né, a ponto de você ter um Ministério de Saúde em plena pandemia sem um ministro, sem um médico responsável por isso. Esse problema precisa ser observado pela população. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos nesta edição do Gente do MPD que Fala, que chega agora ao seu final, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento, então, ao Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, também o Carlos Eduardo Gouveia, advogado administrador público, doutora Aline Moura, advogada, e o doutor Celino Barbosa de Souza Neto, também advogado. E antes aqui do nosso encerramento, a chamada para a nossa transmissão de logo mais, a partir das 6h, no programa Gente que Fala Digital, a nossa live com o radialista, com o apresentador, grande comunicador Eli Correia, que vai ser entrevistado pelo nosso colega jornalista Ricardo Godoy. O Eli Correia vai contar toda a sua trajetória de vida no rádio. Portanto, a partir das 6h nas redes sociais. Na mesa de som com a gente hoje na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman,
o Pedro Schiavon no roteiro do programa, a diretora de produção Azenilda Salvato, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, no apoio técnico na nossa videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.